Atividades resolvidas. R5 aqui, né? Determine m de modo que a função f de x igual a 3x ao quadrado menos 6x mais m admita no conjunto dos reais dois zeros distintos, dois zeros iguais e nenhum zero real. Então, para ter dois zeros distintos, temos que ter o que? O delta tem que ser maior que zero, né? Então, a função é essa, né? F de x igual a 3x ao quadrado menos 6x mais m. Então, a primeira coisa a fazer é o que? Separar os coeficientes a, b e c. Então, a é o termo que acompanha o x quadrado, que é 3. B é o termo que acompanha o x, né, que é menos 6. E c é o termo independente, né, que é o termo que não acompanha nenhuma variável, que é o m. Então, separado todos os coeficientes, né? Então, a letra A, né, pergunta o valor desse m para que admita, né, dois zeros distintos, né? Então, para ter dois zeros distintos, né, esse delta tem que ser maior que zero. Só que qual é a fórmula do delta? B ao quadrado, né, delta é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, esse delta tem que ser maior que zero, né? Que o delta tem que ser maior do que zero. Só que o delta é igual aqui, a b ao quadrado menos 4ac. Então, nós temos o que? Que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c tem que ser maior que zero. Aí agora só é a gente substituir, não é, os valores aqui, né? Quem é b? O b é menos 6, né? Então b ao quadrado, então é menos 6 ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que é 3, que multiplica o c, né, que é m. Tem que ser, né? Aí repete aqui, maior que zero. Então, temos o que? Menos 6 ao quadrado é 36. Menos por mais dá menos, por mais dá menos. 4 vezes 3, 12, vezes m, 12m. Tem que ser maior que zero. Então, o 36 está positivo, vai passar para o outro lado da desigualdade, né? Com sinal trocado. Então, vai ter que menos 12m tem que ser maior do que menos 36. Multiplica por menos 1, né? Porque o valor aqui do m está negativo, né? Então, multiplica por menos 1. Aí vamos ter que 12m, isso é inverter o sinal. Como é a desigualdade, temos que inverter também o sinal da desigualdade. Está aberto para o lado do 12m, vai ficar aberto para o lado do 36, né? Então, é menos 36, quando eu multiplico por menos 1, vai ficar 36. Então, temos que 12m vai ser menor do que 36. M vai ser menor, o 12 está multiplicando, vai passar dividindo. 36 dividido por 12. M tem que ser menor do que 36 dividido por 12, 3, né? Então, M tem que ser menor do que 3, né? Então, a letra A, né? A solução seria todo M pertencente aos reais. Isso aqui é a barrinha o tracinho do R. Aí aqui é que é o tal que? Tal que o M tem que ser menor do que 3. Então, essa seria a resposta da letra A.
a letra B, né, pede para que olha, dois zeros distintos, a letra B, dois zeros iguais, né? Então, se ele quer dois zeros iguais, para a função ter dois zeros iguais, então o delta tem que ser igual a zero, né? Então, só quem é delta? O delta, né, é b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos ter que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c tem que ser igual a zero. A gente vai substituir, o b é menos 6, menos 4 que multiplica o a, que é 3, que multiplica o c, que é m. Tem que ser igual a zero, né? Menos 6 ao quadrado, 36. Menos por mais dá menos, por mais dá menos. 4 vezes 3, 12, vezes m, 12m. Tem que ser igual a zero. Tá, 36 passa para o outro lado, menos 36. Então, temos que 12m igual a menos 36. Então, o 12 está negativo, né? Aqui, 12m está negativo, então a gente multiplica por menos 1. Então, vai ficar menos por menos dá mais, 1 vezes 12, 12m, né? Menos por menos dá mais, 1 vezes 36, 36. 12m igual a 36. M vai ser igual a 36, o 12 está multiplicando, passa dividindo. M vai ser igual a 3, né? 36 dividido por 12, 3. Então, a solução, né, vai ser 3, né? Só é um resultado, então a gente não precisa fazer um intervalo, né? Que é só o número 3, que é a solução. Só vai ter essa equação aqui. Só vai ter duas raízes reais e iguais quando esse m for igual a 3. A letra C, né, pede que o valor do m para que não tenha nenhum zero real, né? Então, para não existir raízes reais, né, então o delta tem que ser menor do que zero. Então, quem é o valor de delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, menor que zero. Só que o b, né, é menos 6, aí ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 3, que multiplica o c, que é m. Tem que ser menor do que zero. Menos 6 ao quadrado dá 36, menos por mais dá menos, por mais dá menos. 4 vezes 3, 12, vezes m, 12m. Menor do que zero. Então, menos 12m tem que ser menor. Tá mais 36, passa para o outro lado, menos 36. Como o 12m aqui está negativo, a gente multiplica por menos 1. Quando multiplica por menos 1, invertemos o sinal de todo mundo, né? Então, vai ficar 12m. Aí está aberto para o lado do 36, vai ficar aberto para o lado do 12m. Tá menos 36, fica mais 36. Então, m vai ser maior do que 36 dividido. O 12 está multiplicando, né? Passa dividindo por 12. M tem que ser maior do que 36 dividido por 12, 3. Então, a solução da letra C, né, vai ser m pertencente aos números reais, tal que m tem que ser maior do que 3. Solução da letra C. Questão R6 aqui. Mostre que, de modo geral, se x1 e x2 são zeros da função f, dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais 6, mais c, então o x1 mais o x2 tem que ser igual a menos b sobre a, e x1 vezes o x2 tem que ser igual a c dividido por a. Então, temos o que? Que se x1
e x2 são zero da função, né? Então o x1, né, é aquele valor, né? Menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E o x2 é menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, segue o que, né? Que x1 mais x2, quem é x1? Isso daqui. Quem é o x2? Isso daqui. Então, quando eu somar esses dois resultados, olha, frações com denominadores iguais. Observe que aqui temos mais delta e menos delta. Então, podemos cancelar. Aí vai ficar menos b com menos b. Então, menos b com menos b, menos 2b. E conserva aqui o 2a, né? Já que são frações, né? Com denominadores iguais. A gente simplifica o 2 com 2 e vai ficar menos b sobre a. Então, está provado que quando x1 e x2 são zeros da função, né? Que é a mesma coisa que a gente ter, que a gente somar essas duas raízes, é a mesma coisa que a gente ter menos b sobre a. Aí x1 vezes x2, né? Então, pegaria o valor de x1 e o valor de x2 e ia multiplicar. Então, temos o valor aqui de x1 vezes o x2, né? Então, a gente ia pegar, eu posso o quê? Como aqui é uma soma, eu posso desmembrar aqui o denominador, deixando em 2, né? Então, você teria aqui menos b sobre 2a mais raiz quadrada de delta sobre 2a, né? Isso é a mesma coisa disso. E aqui eu faço a mesma coisa, menos b sobre 2a, menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E agora só eu multiplicar. Multiplico o primeiro termo com o primeiro, então menos por menos dá mais, né? B vezes b, b ao quadrado. E 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Isso é essa primeira parte. Eu vou multiplicar essa por essa. Menos por menos dá mais. B vezes raiz quadrada de delta dá B raiz quadrada de delta. Sobre 2A vezes 2A. Então 4A ao quadrado. Agora eu vou multiplicar por esse, né? Então esse por esse. Então, mais por menos dá menos. Raiz quadrada de delta vezes b. Raiz quadrada de delta vezes b, né? Então, eu posso até inverter. Vai ficar menos b raiz quadrada de delta. Que é a mesma coisa. Eu estou só invertendo a ordem. Aí, 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. E agora, eu vou multiplicar, né? Mais esse por esse agora, mais por menos, menos raiz quadrada de delta vezes raiz quadrada de delta, né? Vai ficar só o delta, né? Que eu posso cancelar as raízes, né? Sobre 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Então, observe, né? Que eu tenho mais b raiz quadrada de delta sobre 4a e menos b raiz quadrada de delta sobre 4a. Então, posso cancelar e vamos ficar com o quê? Vamos ficar com b ao quadrado mais 4a ao quadrado, né? Menos delta sobre 4a ao quadrado. Só quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, temos aqui b ao quadrado, 4a ao quadrado. Menos, né, que está aqui. Aí, quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Sobre 4a ao quadrado. Então, nós temos o que, né? Vou fazer aqui. Então, vamos ter que b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Aí eu vou fazer o jogo de sinal. Menos por mais, menos. B ao quadrado. Menos por menos, mais 4ac sobre 4a ao quadrado.
Como os dois denominadores são iguais, eu posso deixar só em um, né? Então aqui vai ficar 4a ao quadrado. E aqui eu posso fazer o quê? Menos b ao quadrado com mais b ao quadrado, né? Eu posso cancelar e vai ficar em cima só 4ac. Eu posso simplificar esse a com um a daqui. Então vai ficar esse 4 com esse 4 daqui. Quando eu tirei aqui um A daqui, que são 2, né? A vezes A. Então, vou ficar com A aqui embaixo ainda. Então, vai ficar C sobre A, né? Que era o que nós queríamos mostrar, né? Que se nós multiplicarmos as duas raízes da equação, da função quadrática, né? O resultado tem que dar C sobre A. Então, portanto, a gente provou que a soma das duas raízes tem que ser igual a menos b sobre a, e o produto das duas raízes tem que ser igual a c sobre a, né? Que essas relações são chamadas de soma e produto, né? Que nós podemos utilizar isso para resolver também uma equação, encontrar as raízes de uma função quadrática. A gente pode utilizar isso também, né? Questão R7, determina os zeros da função, né? F de x igual a x ao quadrado menos x menos 12, né? Então, nós poderíamos o quê? Fazer o f de x igual a zero e calcular ali pelo delta, né? Ou a gente pode utilizar o que nós sabemos de soma e produto das raízes, né? Então, a gente utilizando a atividade anterior, né? Nós temos que se eu tiver x1 mais o x2 tem que ser igual a menos b, né? Sobre a. Então, primeiro vamos separar aqui as raízes. Quem é o a, o b e o c? As raízes não, os coeficientes, né? O a é 1. O B é menos 1 e o C é menos 12, né? Então, quem é o B? O B é menos 1, né? Então, x1 mais x2 tem que ser igual a menos, né? E o B aqui é menos 1. Então, menos 1 sobre o A. Quem é o A? O A é 1. Né? Então, vamos ter o que? Menos por menos dá mais. Então, vai ficar 1 sobre 1. Então, temos 1 dividido por 1 vai dar 1. Então, x1 mais x2 tem que ser igual a 1. Agora, vamos fazer o produto. Então, temos que x1 vezes o x2 tem que ser igual, né? Utilizando o resultado anterior, C sobre A, né? Então, C sobre A. Então, temos que x1 vezes o x2 tem que ser igual. Quem é o C? Menos 12, né? Então, menos 12 sobre o A. Quem é o A? O A é 1, né? Então, temos aí mais, menos por mais dá menos, né? 12 dividido por 1 dá 12. Então, o produto das duas raízes tem que ser 12. Aí, como é que nós achamos as raízes dessa função, né? Por soma e produto, né? Temos que a soma é igual a 1. Então, quando eu tiver somar aqui as duas raízes, tem que dar igual a 1. E quando eu multiplicar as duas raízes, o resultado tem que dar menos 12. Então, eu posso fazer o que? Dois números, quando eu somar, dê igual a 1. E os mesmos dois números, quando eu multiplicar, dê igual a menos 12. Então, dois números multiplicados para dar menos 12, né? Tipo, eu poderia ter menos 1 e 12, né? Que ia dar menos 12, só que a soma tem que dar 1, né? Aí
eu já descartaria essa possibilidade. Digamos, menos 2 e 6. Só que quando eu somasse, eu teria 4 ainda. Então, não seria menos 2 e 6. Então, digamos que eu tivesse menos 3 e 4. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Então, é uma possibilidade. E quando eu somar menos 3 com 4, vai dar 1. Então, seria menos 3 e 4, né? E quando eu fizer menos 3 vezes 4, dá menos 12. E quando eu fizer menos 3 mais 4, vai dar igual a 1. Então, as duas raízes são menos 3 e 4, né? Então, são os zeros da função. Então, teríamos que aqui eu posso escolher, né? O x1 igual a 4 e o x2 igual a menos 3, né? Que são os zeros da função. Eu poderia fazer o que também? Fazer daquele jeito, né? Fazer o f de x igual a 0. Eu teria a função, né? Então faço f de x igual a 0. Aí teria aqui x ao quadrado menos x menos 12 tem que ser igual a 0. Separo as raízes, né? O a é 1, o b menos 1 e o c é menos 12. Acharia o delta, que é b ao quadrado, é b, menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 12. Então, o delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado é 1, menos por mais dá menos, por menos dá mais. 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. Então, delta é igual a 1 mais 48, 49. Então, o x vai ser igual, né? A fórmula que calcula, né? Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser igual. Quem é o b? O b é menos 1, né? Só que a gente já tem menos aqui. Então, menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que foi 49, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, temos o que? Que o x1 vai ser igual menos por menos dá mais, né? 1. Eu vou fazer aqui embaixo, né? X vai ser igual menos por menos dá mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, sobre 2 vezes 1, 2. Então, temos o que? Que o x1 vai ser igual a 1 mais 7 dividido por 2, né? 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. Agora, vamos calcular o x2. Faz 1 menos 7, né? Dividido por 2. 1 menos 7, menos 6. Menos 6 dividido por 2. E menos por mais dá menos. 6 dividido por 2, 3. Então, menos 3 e 4, né? Então, tanto faz vocês resolverem por soma e produto ou por fazer o f de x igual a 0, né? Encontrar o discriminante e encontrar as raízes reais iguais aqui na fórmula, né? Então, fica a critério de vocês para escolher.